Boa tarde, turma de Sociologia do Turismo. Hoje vamos continuar o nosso assunto, né, que começamos na aula passada. Eu falei com vocês sobre as tipologias turísticas. Terminamos falando sobre uma tipologia de John Urry, né, que é o criador do Olhar do Turista, um autor muito conhecido também da sociologia do turismo clássico, né? E eu disse que ia falar sobre ele mais adiante quando estivéssemos abordando o tema do pós-turismo. Pois bem, o pós-turismo é hoje. Vamos começar esse assunto do pós-turismo, que nos parecia até alguns anos atrás algo muito futurístico. Temos John Urry, temos Sérgio Molina aqui no Brasil, né, que também é um outro grande expoente da sociologia do turismo, um professor pesquisador já falecido também, mas foi um dos grandes nomes na literatura pós-turismo no Brasil. E eram assim proposições um pouco futurísticas. Eles falavam de turismo com pouco contato, de turistas que tinham menor preocupação com as comunidades locais, tinha uma grande preocupação, na verdade, com uma autenticidade, mas como a gente vai ver, uma autenticidade diferente. Ela é bem autenticidade no sentido de contraste, e principalmente um contraste criado pela tecnologia. E hoje, com esse contexto de pandemia, de Covid, de coisas que estão acontecendo à distância, sem contato, estamos vivenciando esse pós-turismo. Todas aquelas profecias desses autores de pós-turismo, elas se concretizaram de certo modo. Vamos ver também um pouco sobre isso, com estudos de caso interessantíssimos, um que já é bem clássico, que é sobre Dubai, um segundo, que é algo bem recente, que começou no início da pandemia, do turismo remoto, nas Ilhas Faroe, na Dinamarca. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela com vocês antes. Pois bem, então o pós-turismo é a última teoria, aliás, da categoria de estudos cíclicos evolucionistas. Nós estudamos Daniel Bushing, a teoria dos pseudo-eventos, estudamos Dean McCannell, com a teoria da autenticidade, né? São dois autores expoentes da escola dos estudos cíclicos evolucionistas da sociologia do turismo, tratam o turismo de uma forma como algo que evolui ao longo do tempo e que originaram vários outros estudos, entre eles ou modelos teóricos, como o de ciclo de vida dos destinos turísticos, o modelo psicográfico de Plog, o modelo IRIDEX de Doxey. Então, são todas teorias que colocam em perspectiva uma evolução, um progresso, ou ciclos diferentes, estágios diferentes dos destinos, e principalmente relacionado aos visitantes que vão para esses destinos em determinadas épocas, né, que marcam esses estágios. O pós-turismo também vai se posicionar nesse sentido, né, localizando teoricamente, ele também é um estudo cíclico, como a gente vai ver, é uma teoria cíclica do turismo, se estabelece também como para marcar essa evolução que o turismo tem passando ao longo do vem acompanhando, vem passando ao longo do tempo, mas também é um estudo que faz uma transição da perspectiva cíclica para a perspectiva crítica, vamos dizer assim, da sociologia, né? Tem uma corrente também que tem essa influência marxista, que é crítica, e que o pós-turismo também coloca um pouco em xeque isso aí. Então, localizando também, teoricamente, o pós-turismo, né, nós sabemos como é que a gente pode encaixar o pós-turismo na compreensão da evolução da sociedade, né? Esses dois geógrafos britânicos, Martin Mulford e Ian Hunt, que tem um livro que se chama Turismo e Desenvolvimento Sustentável, publicado em 2003 e republicado diversas edições já, novas edições desse livro. Eles falam que na época do desenvolvimento do turismo de massa, foi a época fordista, né, da linha de montagem, logo após a Segunda Guerra Mundial, e tem uma tendência ao modernismo. Então, da ideologia de trabalho inicialmente, né, passou-se a sociedade pouco a pouco a ideologia do lazer, e aí é que o turismo se encaixa.
não somente o trabalho foi sendo valorizado, mas também as formas de lazer foram sendo valorizadas. E as pessoas sendo valorizadas não só pelo trabalho que elas executavam, mas também pela forma como elas desfrutavam do seu tempo livre. E hoje, já com digamos, uma terceira mudança do capitalismo, né, o pós-fordismo ou toyotismo, que é a produção sob medida, passamos de uma linha de montagem com a escassez dos recursos naturais, passamos de uma produção em massa a uma produção flexível, com essa ideologia da conservação, surgiu, foi o advento da sociedade pós-modernista, né, em que a natureza e a sustentabilidade são importantes, e aí o turismo também vai refletir isso aí. E aí, justamente, na natureza, na sustentabilidade e na utilização da tecnologia também para intermediar o contato com a natureza, a tecnologia sendo utilizada também para promover a sustentabilidade. E aí, consequentemente, também promover o lazer. Nessa outra perspectiva aqui, né, das etapas, as etapas do desenvolvimento do turismo concebidas por Sérgio Molina, que é um desses grandes autores do pós-turismo, um autor brasileiro. Ele fala que o turismo tem duas linhas, né, que servem para marcar as etapas, duas variáveis servem para marcar as etapas pelas quais o turismo passou, né? Uma é a variável da taxa de inovação, a inovação do produto e serviço, a inovação do processo, né, ao longo do tempo. Então, no pré-turismo, que era considerado a época do Grand Tour, segundo Daniel Burstein, que era as verdadeiras viagens autênticas eram realizadas naquela época, séculos 17 a 18, houve uma inovação alta, né, porque quando as viagens as pessoas começaram a utilizar das viagens, os nobres, os burgueses, para poder aprimorar sua educação. No turismo industrial foi o auge, né, com o desenvolvimento dos meios de transporte, e depois começou-se um declínio, porque não tem mais tanta inovação a ser feita assim. Claro que os aviões se tornaram mais rápidos, claro que novas formas de alojamento foram surgindo, foi um turismo que foi ficando mais maduro. Chegamos no pós-turismo com o uso intensivo da tecnologia, mas, digamos, não tem muita inovação no que diz respeito ao produto turístico em si, ou aos serviços turísticos. Não tem? Então, vejam que essa análise de Molina vai até 2004. Se Molina estivesse vivo hoje, 2020, ele ficaria surpreso com as novas formas de turismo que estão surgindo, turismo totalmente virtuais, absolutamente virtuais, como é o caso do turismo das Ilhas Faroe. Então, talvez estejamos assistindo a produtos turísticos completamente novos e diferentes. Então, vejam que tem uma perspectiva, talvez essa avaliação esteja obsoleta. Mas uma coisa que é interessante é que Sérgio Molina coloca 3 tipos de turismo diferentes, né? Vejam que Bush ele analisava o pré-turismo, que é as viagens do Grand Tour, ao turismo moderno, que é o turismo industrial, mas Sérgio Molina já adicionou a terceira etapa a partir do século XXI, que é o pós-turismo. É um turismo que é diferente do turismo na era industrial, que foi analisado por Bush e por McKenna. Vamos ver que tipo de turismo é esse. Então, pós-turismo, como eu já adiantei para vocês, ele tem uma utilização intensiva de informação e de tecnologia. Ele nasce, claro, em países com maior grau de desenvolvimento socioeconômico. E esse terceiro ponto é algo que causava um pouco de estranhamento para nós, quando nós líamos isso nos anos 2000 até o ano passado. Turismo com pouco contato com moradores locais. Achávamos isso muito estranho. Hoje, período de pandemia, podemos perceber que realmente é uma realidade, né? Turismo intermediado pela tecnologia, que tem pouquíssimo contato com os moradores locais. Existe uma certa artificialidade nesse tipo de turismo, né? Que ele é mais voltado realmente para o lazer, pela recreação. Então, se multiplicam as ludópolis, cidades, polis, voltadas para a recreação, né? Ludo, do latim, recreação. E um grande exemplo disso, Las Vegas, Dubai, Abu Dhabi,
essas grandes cidades ou grandes destinos na Tailândia voltados para a recreação, Ibiza, na Espanha, enfim. Outra característica são cenários naturais readaptados por meio da tecnologia, como é o caso de Dubai. Dubai fornece muitos exemplos nesse sentido. E os casos de sucesso citados por Molina na época, né, eram Las Vegas e a Disney, que ilustram tudo isso, né? Tecnologia intensiva, por contato com moradores locais, porque quando você vai para ali, para aqueles... Las Vegas é uma série de hotéis, você visita os hotéis, os seus cassinos e os espetáculos, então não tem essa preocupação de ter contato com moradores locais. A Disney do mesmo jeito, né? Tudo voltado para a recreação, para cenários naturais readaptados ou recriados por meio da tecnologia. Nessa tabela aqui, também baseada em Molina, existe... Essa tabela aqui baseada em Molina, existe colocamos frente a frente, lado a lado, o turismo industrial e o pós-turismo, né? O turismo industrial tem a necessidade de deslocamento temporal, de uma mobilidade geográfica e de estado, enquanto que o pós-turismo, o deslocamento no local de residência habitual não é mais necessário. Você pode praticar o turismo da sua casa, ou você também pode praticar o turismo na sua cidade. Né? Essa é a grande aposta, por exemplo, hoje em dia, do Parque da Cidade de Natal, que está querendo promover o turismo entre os moradores de Natal na época da pandemia. Né? Uma aposta, faz parte, inclusive, do novo plano de desenvolvimento turístico da Prefeitura do Natal, da Secretaria de Turismo de Natal, utilizar os parques como atrativo turístico não somente para os visitantes que não estão vindo, né, nessa época, mas, sobretudo, dos próprios natalenses. No turismo da área industrial, até a década de 90, o objetivo era de conhecer pessoas, outras sociedades, regiões, países e costumes. A gente não vai dizer que isso desapareceu no pós-turismo, mas que o contato ele reduziu bastante. E, na verdade, a procura não é só pelo contato com pessoas locais, não é? Mas talvez, por exemplo, em sair uma evasão de um cotidiano que é muito, oferece pouca perspectiva de recreação, como no caso de pessoas em confinamento que começaram a consumir turismos virtuais, atividades de turismo virtual das suas casas, né, pela necessidade de ter contato sim, mas de fugir da sua realidade, de ter uma recreação, de fugir dessa realidade integrante e você estar confinado na sua casa. O turismo industrial colocava em perspectiva, em valor, regiões dotadas de grande beleza cênica, né, como até tendo mais vantagens que os centros urbanos, enquanto que no pós-turismo temos cenários naturais totalmente readaptados pelas tecnologias. Quando vamos para um parque da Disney, para o Castelo de Hogwarts, na Disney, por exemplo, que não existe, ele é totalmente criado pelo uso da tecnologia, né, como outras atrações que temos nos parques da Disney que tem a mesma característica, a Ilha do Tesouro, que é uma ilha só toda criada pela tecnologia, recriada, uma ilha do Caribe, lá no parque da Disney. O quarto ponto de destaque, né, que diferencia o turismo industrial do pós-turismo, no turismo industrial, o fator humano como padrão de qualidade. Então, tem a busca por profissionais qualificados que pudessem atender melhor as necessidades do turista. Hoje, mais do que nunca, foge-se do contato humano, né? Tudo hoje é com o mínimo contato humano possível, se possível, sem contato. E a tecnologia, algo que pensávamos impossível, né, está substituindo totalmente a força de trabalho humano por uma necessidade sanitária. Até alguns anos atrás, né, eu mesma pensava isso é impossível, porque é o serviço realizado à mão, artesanalmente, é isso que vai criar a diferença, é isso que vai conferir qualidade e autenticidade à experiência turística. Hoje, isso, quer dizer, essa mudança foi acelerada por essa pandemia do coronavírus. E a quinta diferença, enquanto que no turismo industrial tínhamos uma apreciação da gastronomia, das manifestações culturais e das paisagens, né? O pós-turismo não é que ele não valorize isso, mas ele não está mais determinado pelos recursos naturais ou culturais de uma região. Eu posso ter um turismo virtual de Paris,
sem ter nenhuma apreciação da gastronomia parisiense, porque eu estou em casa. Eu estou consumindo uma atividade de um turismo virtual. Eu não estou tendo contato. Claro, existe o interesse de talvez uma atividade, alguém que vai me apresentar os principais pontos de Paris pelo computador. De certa forma, a motivação é pela cultura, é pelo patrimônio cultural, ou é pelo patrimônio natural de determinado local. Mas não é mais um fator, digamos, determinante de quantos, um fator de atração determinante da minha atividade de turismo virtual, de turismo remoto. Cada vez mais as pessoas estão consumindo, perdão, atividades de turismo virtual que não tem qualquer relação com o destino em si. Então, se vocês forem dar uma pesquisada na Airbnb, por exemplo, vocês vão ver que tem, por exemplo, atletas olímpicos que dão aulas de alongamento ou uma aula de HIIT, tem curso de massagem, curso de degustação de vinho. Então, essas atividades que implicam, de certa forma, uma formação, um curso, né? Uma instrução que uma coisa você vai aprender, que tem relação com o destino, porque é uma pessoa que está localizada em tal cidade, em Fortaleza. Essa pessoa está localizada a pessoa que está dando aula, né? O curso que está realizando essa atividade virtual. Mas não é necessariamente, não está ligada a um patrimônio, a um atrativo daquele local. Então, é como se tivesse desconectado do destino, no sentido de estar desconectado dos recursos naturais ou culturais daquele país ou daquela região. Para que vocês estejam entendendo, é um pouco louco isso, mas tem que ter um pouco de contato. Vamos depois dar uma olhada na Airbnb. Dá uma olhada agora. Então, aqui temos, por exemplo, na página da Airbnb do Brasil, as experiências online. Vamos ver aqui. Deixe-me ir para cá para a parte de experiências online dedicadas a elas inteiramente. E aqui nós vamos ver, por exemplo, primeira experiência, um safari de leopardos no Sri Lanka. Até tem uma relação, não é, com o ambiente natural do Sri Lanka. Mas esse segundo, vejam só, show e aula de mágica em família no Japão. Então, o show de mágica, ele não tem nenhuma relação com o patrimônio cultural ou natural do Japão. O terceiro, aprenda a patisserie francesa em Paris. Tem uma certa relação, né? Porque a França, Paris, remete aos bons pães, bons doces, mas não necessariamente a pessoa vai fazer um curso porque quer aprender a fazer pão, quer aprender a fazer algumas receitas, não necessariamente tem a ver com a França. Então vejam que esse aqui é o que chama mais a atenção, não é? Do show de mágica em família no Japão. Não tem relação com o destino. Então, é essa questão da desconexão com o destino que as experiências online, que são tours virtuais, a concretização do pós-turismo, está trazendo para a gente essa possibilidade, né? De a gente participar de experiências. Aqui está mostrando os participantes. Sem necessariamente ter uma relação com o destino, desconectado do destino. Daí aquela característica do pós-turismo de que são atividades que as pessoas não buscam mais, como na era do turismo industrial, uma relação com o patrimônio. Quer dizer, o patrimônio natural e cultural não é mais um fator determinante para o consumo de atividades turísticas. Hoje, antes o que parecia uma coisa improvável, hoje em épocas de pandemia nós vemos que isso se concretizou. Então vamos voltar aqui à nossa apresentação PowerPoint. As diferenças entre o turismo industrial e o pós-turismo. Eu vejo como um contexto diferente nos proporciona um conhecimento muito maior do pós-turismo. Quer dizer, o pós-turismo ele
como era algo que era uma tendência, essa tendência se concretizou, né, por causa de uma pandemia. Aqui qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Vemos também que vejam como o pós-turismo tem faz parte da escola de perspectivas de estudos cíclicos do turismo, porque temos a impressão que estamos voltando no passado. Bushing falava que os viajantes é que faziam viagens autênticas, né, em contraposição com o turismo moderno que era inautêntico. E aí, quando a gente contrapõe o pós-turista e o turista da era industrial, a gente tem também a sensação de que no pós-turismo se perdeu alguma coisa e que a gente queria voltar ao passado, ao turismo da era industrial, onde existia o deslocamento, onde as viagens eram motivadas pelos aspectos culturais e naturais, tem esse interesse em entrar em contato. Temos a sensação que sempre o que está no passado é autêntico, né? Hoje, nos colocando enquanto pós-turistas, nós temos a sensação que os turistas modernos, turistas da era industrial, é que eram os verdadeiros viajantes. Pelo menos eles podiam, né, pegar um avião e ir para um destino, enquanto que hoje temos que ficar das nossas casas, dos nossos computadores, consumindo experiências online. Então vejam como tem muito disso de nostalgia de um passado. Vejam que é como se tudo fosse cíclico e sempre aquilo que aconteceu no passado é melhor do que o que acontece hoje em dia. Veja como a gente consegue também enxergar a teoria de Bushing de uma outra perspectiva. Hoje também o turismo ele é mais customizado, né? Talvez seja a mesma experiência que tinha antes, mas ele é mais feito sob medida. Ele é rodeado desse discurso sustentável e responsável. Isso está em xeque porque com a pandemia nós vemos que tudo tem que ser desinfectado, tem que ser embalado. Isso implica no uso de produtos químicos, implica no uso maior de plástico e que é uma grande preocupação também para a sustentabilidade. Apesar de que, por outro lado, né, principalmente quando a gente fala de turismo online e de reuniões que estão acontecendo, de eventos que estão acontecendo inteiramente online, constatou-se que houve uma economia de recursos muito maior. Inclusive, como tem menos viagens aéreas, tem menos poluição atmosférica também. Né? Então, houve também, de certo modo, o turismo ele se tornou mais sustentável. As atividades de lazer se tornaram mais sustentáveis. Apesar desse consumo maior de plásticos e de produtos químicos para desinfectar. Então, como todo estudo da linha cíclica evolucionista, né, nós podemos também fazer essa análise com relação ao pós-turismo, que ele é um pouco determinista também, como se tudo fosse caminhar para aquele sentido, e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Existe também um preconceito de classe que também perdura no pós-turismo. Ele também coloca em xeque essa dualidade, o turista industrial e o pós-turista, como se o turista industrial fosse melhor, da mesma forma como acontecia a dualidade antes, com relação ao viajante do Grand Tour e o turista moderno. Como o viajante do Grand Tour tivesse uma experiência mais autêntica. Então, mais uma vez, né, isso tudo é para a gente analisar. Vejam como a gente precisa de um tempo, de uma perspectiva histórica para poder ter uma melhor compreensão dessas teorias que estão surgindo, que muitas vezes, né, são dotadas de preconceito, são dotadas de grande nostalgia com relação ao passado, e que a gente só vai realmente ter uma compreensão melhor das coisas e dos fenômenos com esse recuo histórico. Quando se passam alguns anos, a gente consegue compreender que, na verdade, não passa disso, né? De preconceitos de classe e de sempre nostalgia com relação ao passado. Podemos também identificar naquela tipologia turística criada por Cohen, baseada na teoria de McKenna, que o pós-turista ele se enquadra muito no tipo recreativo, né? Uma pessoa que busca muito mais a recreação, não é necessariamente alguém que está buscando, como turista experimental, experienciar uma atividade autêntica. O autêntico, o que é que tem de autêntico num show de mágica? A mágica já é uma coisa inautêntica por natureza. Um show de mágica no Japão não tem nenhuma relação com o Japão. Na verdade, a gente está procurando uma recreação. O autêntico está no contraste com a nossa vida cotidiana.
Isso, o McKenna ele já falava disso. Então, o pós-turismo ele vai reforçar isso aí, que o autêntico, na verdade, está no contraste, não necessariamente precisa ser algo verdadeiro, ou que algo que tem uma profunda relação com modos de vida espontâneos da comunidade local, ou com fenômenos culturais espontâneos, e que é algo que tem um caráter muito mais lúdico, muito mais recreativo. Então, aqui voltamos para Ulrich, que já introduzimos, né, na aula passada sobre a psicologia do turista. Ulrich foi um autor, um sociólogo, que escreveu esse livro na década de 90, 80 e 90, O Olhar do Turista, né, e que recentemente, já tem alguns anos, talvez uns 10 anos, ele escreveu uma revisão dessa teoria dele, O Olhar do Turista 2.0. Ele falava que, já naquela época, que não existia algo como produto ou experiência autêntica de turismo. Então, o que McKenna ele preconizava, os pós-turistas, os autores do pós-turismo, eles reconhecem amplamente. Os turistas, eles não procuram mais essa questão de saber se aquele fenômeno, aquele evento corresponde realmente a algo verdadeiro, que realmente é praticado de forma verdadeira pelos moradores locais. Eles aceitam os pseudo-eventos pelos que eles são, estão em busca, na verdade, de uma atividade recreativa, de fugir do cotidiano opressor. E querem também, são pessoas que procuram diferentes tipos de viagens, né? Tanto do turismo de massa até o turismo de experiência. São pessoas que tentam um pouco de tudo. Claro que depois que você, a tendência no início, a pessoa praticar mais um turismo organizado por pacotes, e à medida que a pessoa vai tendo mais experiência, mais conhecimento, ela vai realizando viagens de forma mais independente. Mas as pessoas não necessariamente classificam uma viagem, uma excursão de pacote como negativa. Não, todo tipo de viagem é válido. Um outro autor também do pós-turismo, que é Pfeiffer, em 85, ele colocou uma característica do pós-turista. Ele dizia que o pós-turista tem consciência de ser um turista, um forasteiro. Não um visitante por um dia quando vai a algum local histórico. Não um momentâneo nobre selvagem quando fica numa praia tropical. Não um observador invisível quando visita um centro comercial nativo. Então, vejam que essa busca pela autenticidade como algo que seja espontâneo, que não seja fabricado, que não seja encenado, isso perdeu importância para o pós-turista. Na verdade, a autenticidade ela sempre vai ser importante, mas a autenticidade é algo como que seja diferente, que fuja do ordinário e não necessariamente que tenha um compromisso com a realidade local. Para Shapley, em 94, né, essa polêmica Bush e McKenna, ou seja, do viajante versus turista, ela deixou de ser importante. Para o pós-turista, a dicotomia viajante-turista é irrelevante. O viajante amadureceu e se transformou num indivíduo que experimenta e vivencia todos os tipos de turismo, que tira o que há de melhor em cada um deles e que está sempre no controle da situação. Na verdade, o pós-turista torna sem sentido as tipologias do turista. E aí as empresas também tiveram que se modificar, né? Como o perfil do consumidor se modificou, as empresas também passaram a fornecer serviços diferenciados. Vejam o Airbnb que começou o perfil mudou, o perfil de consumo mudou, porque as pessoas não podiam mais sair de casa. Então ela passou de empresa que oferecia alojamento ou experiências in situ, in loco, e passou para uma empresa que continua a oferecer, mas que está apostando muito nas experiências virtuais, experiências online. Então, existe uma valorização do capital humano, porque o capital humano é importante, a pessoa que vai colocar em marcha, vai utilizar da tecnologia corretamente para poder realizar essas experiências online, né? Desenvolvendo novos produtos e serviços, mas que aquela mão de obra que ia prestar o serviço, um grande contingente, né, ia fazer a parte operacional, ela desapareceu. Então, são poucas pessoas, mas altamente qualificadas. O maior comprometimento com o meio ambiente e a cultura, de certa forma, não é? Até porque isso vai gerar uma economia de recursos, tanto humanos quanto recursos naturais.
E o pós-turista, mesmo que aparentemente menos comprometido com a autenticidade e sem querer contato local, valoriza o meio ambiente conservado, na qualidade ambiental, cultura e sustentabilidade, a qualidade das experiências que são fornecidas é fundamental. Tem um texto muito interessante que fala sobre o pós-turismo, na verdade, colocando como estudo de caso o Dubai, Carlos, Ana e Fanny Carlos, né, que escreveu sobre o não lugar, quer dizer, os ambientes naturais readaptados por meio da tecnologia acabaram criando lugares ou destinos sem identidade. Essa é a crítica que faz essa geógrafa brasileira, cujo texto eu recomendo também fortemente a leitura, porque é um texto clássico também do turismo. É importante que vocês conheçam para a formação de vocês. Aqui o estudo de caso de uma ludópolis por excelência, de um não lugar por excelência, é Dubai. Então, Dubai, que era uma cidade, um dos estados que compõem os Emirados Árabes Unidos, né? Uma cidade que compõe os Emirados Árabes, digamos assim, um dos principados, e que ficou rica por causa da descoberta do petróleo nos anos 60 e que começou a apostar como outras, como também Abu Dhabi ou como os outros destinos ali do Oriente Médio no turismo. Então, para uma população com apenas um pouco mais de 1 milhão de habitantes, 1,5 milhão de habitantes, ela conseguiu atrair 14, quase 15 milhões de turistas em 2016, um crescimento de 8% acima da média mundial, né, até 2019, que era de 4% ao ano, e se tornou a quarta cidade mais visitada do mundo, em 2016. Então, vejam como todo o destino, o ambiente natural de Dubai, ele é readaptado pela tecnologia. Essas ilhas, né, nós vemos a Palma e Jumeirah na esquerda, a Palmeireira à direita, com os arquipélagos do Road, esse aqui, e The Universe, né, circundando o mundo. São ilhas artificiais em cada arquipélagos artificiais, na verdade. Nessas ilhas são construídos equipamentos de segunda residência, hoteleiros, equipamentos turísticos, e foram meio ambientes que totalmente criados para o turismo, artificialmente. Aqui a Palm Islands, né, que é um desses arquipélagos, dessas ilhas artificiais que foram criadas. Eu não estou conseguindo voltar, só um momento. Palm Islands, né, que tem da direita e da esquerda. Então, uma visão mais próxima. Nós temos tanto áreas residenciais quanto áreas de entretenimento com hotéis. São 520 quilômetros de praias privadas. A Palma e Jumeirah, em 2006, acrescentou mais 78 quilômetros à costa de Dubai, que já era de 25 quilômetros quadrados. Com areia não desértica e rochas. Teve um grande impacto costeiro sobre a vida marinha, né, na construção dessas ilhas. Temos um outro exemplo em Dubai, o prédio mais alto do mundo, que é o Burj Khalifa, inspirado no minarete da grande mesquita de Samarra, no Iraque, um minarete construído no século IX, com 125 andares, quase 1.000 metros de altitude, né, e uso misto, tanto comercial quanto residencial. Um dos hotéis mais conhecidos de Dubai, que é o Burj Al Arab, esse tem a forma de vela. Em 99, ele era o terceiro hotel mais alto do mundo, localizado na ilha artificial de Jumeirah Beach, e que foi inspirado, na verdade, por esse prédio de Barcelona, que também tem a forma de uma vela. Aliás, prédio não, esse é um hotel de Barcelona, né, na praia de Barceloneta. E o Burj Al Arab atrai principalmente o mercado chinês. 25% dos clientes são chineses. A suíte real, que é a mais cara, cobra 24 mil a diária. Temos em Dubai, vejam só um exemplo de não lugar. Não lugar é um local sem identidade sem identidade com a cultura e com o meio ambiente local. No meio do deserto, eles têm uma estação de esqui. É um atrativo turístico de Dubai, principalmente para os locais. E aqui eu coloquei Genipabu lá porque eles também fazem passeios nas dunas, né, lá no deserto, com Land Rovers, com Toyotas 4x4.
né? Como se fosse também a nossa Genipabu. E um outro exemplo de pós-turismo que eu vou mostrar para vocês, além das experiências online, da Airbnb, além de Dubai, deixa eu ver se eu consigo voltar, é o caso bem recente das Ilhas Faroe. Então, as Ilhas Faroe é um conjunto, é um arquipélago de 8 ilhas que fica ali próximo, fica na Escandinávia, é ainda governado, administrado pela Dinamarca e de uma forma mais ou menos independente, né? Eles têm, digamos, um governo próprio, mas ainda fazem parte do Reino da Dinamarca. E as Ilhas Faroe, que são também turísticas, sofreram muito com o impacto da pandemia, do coronavírus, e imediatamente após o início do confinamento, né, em todo o mundo, que ocorreu por volta dos meses de março, abril, eles lançaram um turismo totalmente remoto, né, Remote Island, nas Ilhas Faroe, mas que é remoto também porque utilizamos isso aqui é o celular para controlar o guia. O celular vira um controle remoto e nós controlamos o guia que vai com a câmera nas ilhas. Aqui tem o vídeo oficial, né? Esse é o anúncio que seria a ministra do Turismo das Ilhas Faroe, então mostra aí os aeroportos vazios, as ilhas vazias, né? Eu desliguei o áudio porque ele está em inglês, mas vocês depois podem dar uma olhada, eu vou colocar o link na turma virtual. E a ministra do Turismo vai explicar como é que vai acontecer esse turismo remoto nas Ilhas Faroe. Aí está a guia que vai com a câmera, uma GoPro no capacete, ela vai escutando as instruções da pessoa que está na sua casa, né, dizendo para onde ela tem que ir, para onde ela tem que olhar, inclusive se ela então ela anda, se ela para, vira para um lado, vira para o outro, vai saltar, saltar várias vezes, inclusive, coitado, ou só bota guia para sofrer, né? E dessa forma a pessoa consegue visitar remotamente as Ilhas Faroe a pé, a cavalo, de barco, inclusive controlando um helicóptero. Eu acredito que ainda esteja funcionando esse formato de turismo remoto, inteiramente gratuito. A única coisa que tem que fazer é se inscrever, né? Tem alguns horários disponíveis, tem que dar uma olhada nos horários, se inscrever para participar dessa experiência de turismo online. Então vejam só que coisa maravilhosa, que toda crise esconde oportunidades, não é? Uma oportunidade é um produto, um serviço inteiramente novo que surgiu por causa da pandemia do coronavírus e que, não, a exemplo das experiências online na Airbnb, tem tudo para continuar. As experiências online da Airbnb vão continuar, com certeza. Então, pessoal, é isso, né? Deixe-me interromper aqui o compartilhamento. Esse foi o nosso assunto do pós-turismo, que é interessantíssimo, que dá muito pano para manga para debate. Vamos continuar um pouco nesse assunto com a leitura do texto de Ana Fanny Carlos sobre o turismo e produção do não lugar, porque vocês vejam que esses produtos virtuais, esses turismos ou experiências virtuais que são criados, muitas vezes eles não têm conexão com o local visitado. Então, uma tendência que já se observava no turismo presencial está se concretizando, está se reforçando ainda mais nas experiências remotas do turismo virtual que caracterizam esse pós-turismo, essa nova forma de fazer turismo. E após isso, vamos também começar a discutir a terceira grande tradição nos estudos qualitativos da sociologia do turismo, que é a teoria do turismo como ritual e peregrinação de Victor Turner. Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.